Olá pessoal, eu sou Adriano Ribeiro e bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility. Hoje eu gostaria de mostrar algo que o Martin Fowler e o Eric Evans e outros falam há muito tempo, mas nós insistimos em subestimar. A gente não faz o que eles recomendam, ou pelo menos não explora em toda a sua potencialidade. Né? Vem comigo que nós vamos revisitar o padrão de projeto Repository. Antes de mais nada, né, eu gostaria de convidar a todos a fazerem parte do nosso canal, se inscrevendo, curtindo, comentando os vídeos. Também não peço para não se esquecer de ativar as notificações, né? Pois isso é muito importante para a gente, ajuda no crescimento do canal, para aumentar a nossa relevância e motivar a gente para entregar conteúdo cada vez melhor, cada vez com mais qualidade e mais interessante para vocês, de maneiras a ajudar no dia a dia a vocês produzirem aplicações cada vez melhores e com diferenciais cada vez mais interessantes. Então vamos lá. Seguindo nessa pegada de DDD, ainda onde eu estou desenvolvendo um projeto e cada dia eu apresento uma parte, a gente discute formas de fazer alguns dos padrões, algumas das regras de negócio, dos componentes, enfim. Antes de mais nada, né? Antes de seguirmos aí, eu queria antes avisar que todos os códigos produzidos estão lá no nosso repositório do GitHub, projeto To Do Agility, né, que vocês podem acessar e enfim, estudar e inclusive contribuir para o projeto, pois é um projeto open source. O link eu vou deixar na descrição. Ok. Então vamos lá. Eu gostaria agora que você fizesse um exercício. Olha para a implementação atual do padrão repository do projeto que você está desenvolvendo atualmente. E me diz uma coisa. Quantas bases de dados ele está acessando? Qual a variação de modelos de armazenamento de dados você está utilizando na sua aplicação? Eu não conto com os caches, hein? Aqueles caches que a gente distribui para eventualmente agilizar a performance da aplicação. Mas, tudo bem, se você está usando cache, tudo bem que é pelo motivo errado, né? Pelo menos eu acho que os caches eles dificultam a manutenção dos dados, né? E apesar de facilitar a entrega, mas eles dificultam em termos de consistência, pois a fonte de verdade continua remota e ele é um espelho atrasado no tempo em relação às modificações atuais e a gente tem que ficar incluindo gatilhos, incluindo refreshes, incluindo rotinas que vão comprometer a aplicação de outras maneiras e isso não é legal. Então tá, olhou para a sua aplicação e aí? Você está acessando no máximo 1 ou 2 bancos, dependendo da escala, mas ou você está usando um relacional com um grande mapeamento de objetos. Mas se não tiver, se você está com diversos modelos, se você já está independente, parabéns para você. Por favor, poste um comentário aí e vamos conversar a respeito. Né? Mas esse vídeo é focado em quem ainda está preso a um grande modelo de objetos, a um único repositório genérico que não tem inteligência e ele é pura e simplesmente uma camada vazia, assim, para acesso a dados e que não acompanha ou não possibilita a evolução da aplicação na linha
dos microserviços, né? Que hoje tudo é microserviço. De certa maneira, esse é um caminho natural devido aos ambientes de nuvem para execução de aplicação, que são muito mais baratos e eficientes, fáceis de escalar do que um ambiente mantido muitas vezes dentro da própria infraestrutura da companhia, né? Principalmente considerando custos, time de suporte e por aí vai. Então tá. De cara, eu já quero avisar, você não está fazendo nada errado por não explorar essas possibilidades, né? Devido à forma com que a gente desenvolvia ou a forma com que a arquitetura de software se disseminou com as camadas basicamente organizadas de forma horizontal, né? Onde nós tínhamos a camada de negócio, apresentação, persistência. Os serviços eram horizontalmente organizados e focados em funcionalidades, basicamente. Eles não tinham um contexto, não havia um protocolo para acessá-lo, né? Ou seja, ele não era rico, né? Você não tinha um idioma específico para conversar com ele, né? Então, simplesmente você consumia aquela funcionalidade de onde você quisesse, né? Inclusive, alguns facilitava até ou possibilitava o uso em camadas diferentes, né? O que não é legal. Então, devido a isso, o Vernal e o Eric Evans, eles falam que a ausência de contexto facilita a anemia dos componentes. Ou seja, se você não tem um boundary, uma camada que proteja, que delimite a linha de atuação daqueles componentes, inclusive dos que implementam as regras de negócio, você incentiva que aquilo seja usado de diversas formas diferentes. Ou seja, a flexibilidade, desde que ele consiga prover os parâmetros de entrada, ele consegue usar aquele serviço ali, seja na interface, seja dentro de outros serviços, e aí você começa a comprometer o desenho da aplicação, criando aquilo que se chamam de um balde de lama, né? Ou seja, uma grande bola complexa, difícil de mudar e que muitas vezes gera muitos efeitos colaterais que você não consegue controlar. Tá? Então tá, eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? de repositório implementado acompanhando o uso do padrão agregação. Vocês lembram? Eu já falei em outros vídeos que a agregação ela delimita o contexto de transação. A agregação ela encapsula um conjunto de entidades VOs, né? E uma entidade provê o acesso a todas essas outras encapsuladas dentro dessa agregação, né? Esse cluster, né, que a gente chama de aggregation root, pois há uma entidade que provê esse acesso a ele para a gente, e ele encapsula as regras, ou seja, ele provê acesso a operações de manipulação dessas entidades, né, controladas por uma mestra. Então aqui eu procurei implementar um padrão conforme eles recomendam, ou seja, você alinhar o repositório à agregação, né? Ou seja, eu implementei aqui, é um repositório, esse aqui é um teste, né, do comando de update do To-Do Agility, onde eu vou atualizar uma task e eu tenho aqui o repositório que gerencia ou armazena e consulta as tabelas referentes à task,
e o repositório que interage com as entidades de armazenamento, enfim, de projeto. Por quê? Apesar do projeto ser pequeno, mas eu já desenhei duas agregações, uma para projeto e uma para tasks. No futuro, essa associação vai ficar mais rica e a gente vai ter mais coisas para interagir e, inclusive, mais coisas para incluir nesses repositórios. Então, tá. Aqui vocês podem ver, eu estou usando, só para simplificar e para ilustrar melhor para vocês, eu estou usando o SQLite, né? Então, temos dois bancos aqui. Eu estou inserindo, né? Inserindo um projeto, pois a task que vai ser cadastrada, ela tem um projeto associado, né? Então, eu vou fazer a atualização aqui e a consulta posterior. Então, vamos dar uma olhada aqui no repositório. Vamos primeiro no dbcontest, só para a gente ter uma... Bom, o dbcontest do task, ele já está um pouco maior, né? Então, ele provê... ambos têm apenas uma tabela ainda, né? Basicamente a tabela da entidade root. No caso da task, ela não tem outras tabelas, porque a description é um VO, o status é um VO, o project ID é um VO que serve como referência para a entidade projeto, né? E as outras linhas são de controle, né? Isso aqui a gente vai usar também no futuro. Né? Aqui a chave da linha, como a ideia é manter o histórico, né? Então essas são linhas operacionais, né? O ID é gerado na própria aplicação, ou seja, eu não estou usando basicamente nada da infraestrutura ou do serviço de banco de dados, né? Que a minha ideia é manter a independência aqui. Então tá, esse é a nossa task e aqui o DB de projeto, ele é mais simples. Tem basicamente a descrição, o ID, né, a data de criação, tranquilo. É naquela entidade Project State que eu já mostrei para vocês, né, em outros vídeos. E agora vamos no repositório. Repositório de projeto. Basicamente, eu consumo o contexto e disponibilizo a pesquisa, o cadastro de projeto, mantive o save changes ou disponibilizo um commit para o usuário poder controlar as transações, né? Isso é uma coisa até interessante da gente falar. Bom, o Eric Evans, no capítulo 6 do livro azul, ele dá algumas características que ele considera importante, principalmente dentro desse cenário que eu estou mostrando para vocês. Aqui eu implementei o repositório. Por enquanto ele está simples, porque a aplicação é pequena ainda, mas ela vai crescer. Vocês podem ter certeza que a gente vai ver coisas bem mais interessantes, principalmente o modelo de pesquisa, o modelo de leitura não está feito. Isso a gente vai fazer aqui. Vocês vão participar, podem me cobrar isso daí. Então, o Eric Evans, ele considera o repositório como uma camada de abstração que vai, digamos, isolar a complexidade do acesso e toda a manipulação dos dados para apresentação e armazenamento
de quem está consumindo. Ou seja, do ponto de vista da aplicação, ele vai consumir uma simples API que vai carregar dados ou vai persistir dados. Mas internamente haverá uma complexidade. Porque ele recomenda que essa complexidade ela serve para nos dar a oportunidade de avaliar a melhor abordagem para persistir e recuperar dados de forma mais eficiente. Ou seja, se a minha aplicação vai apresentar relatórios, por que eu vou usar uma base relacional para todas as agregações? Se eu estou implementando uma rede social, por que usar uma base relacional e não usar uma base de grafos e facilitar essas relações e cruzamentos do meu modelo de escrita? Lembrando, eu estou falando só do modelo de escrita, né? Esse é um modelo que interage com as agregações e ele é o que vai garantir a consistência do negócio. Eu delimitando as tabelas no nível de armazenamento, eu garanto que a transação definida no domínio de negócio, lá em cima, na minha agregação, ele vai ficar verticalizado em todas as camadas da aplicação. E aí aqui eu posso trabalhar com base chave-valor, documento, grafo, base colunar para fazer relatórios de agregação de forma independente, né? E eu fico mais livre e as transações vão ficar pequenas, vão ser menos tabelas para, por exemplo, serem impactadas no efeito colateral de uma mudança, são menos invariantes para serem protegidos ou encapsulados e as agregações ficam menores, né? A definição de limite e a definição do lugar exato para a gente desenvolver e estender a aplicação, elas facilitam com que a gente mantenha aquela regra que eu falei lá nos vídeos do início, né? Que é a prova do tempo. Se a gente sabe onde colocar alguma coisa, onde estender, isso não impede a gente de ser criativo e implementar novas abordagens, novas coisas, novas funcionalidades, mas vai nos dar uma base para que a gente faça isso do jeito certo, seguindo uma linha que não vá comprometer daqui a 2 meses numa manutenção, vai ter que mexer naquilo de novo, né? Ou seja, é bem, fica mais robusto a forma da gente evoluir a aplicação. E aí um segundo item que o Eric fala é da liberdade de controlar a transação que tem que ficar com o usuário, né? A gente não pode querer prover facilidades que tirem o poder do usuário controlar a operação, ou seja, deixa o negócio, né, definir o momento em que aquelas informações serão persistidas, né? E o último elemento que ele considera é explore o seu framework de persistência. Aí vocês percebam, se eu tenho um único repositório grande que ele acessa um único banco, tem muitas tabelas, tem muitos mapeamentos. Imaginem aqui usando o Entity, esse DB Contest com muitas entidades mapeadas ali. Acaba que você tem que se preocupar com as pesquisas, com a complexidade delas, para evitar um grande volume de objetos em cache nele sendo rastreados. Ou seja, vamos explorar e vamos realmente investigar as melhores abordagens com foco no domínio e na aplicação que a gente vai desenvolver, né? Ou seja, se é uma aplicação com pura e simplesmente armazenamento de dados chave-valor, né? Ou de repente você quer formatar os seus dados para serem persistidos dessa maneira, você quer usar Event Sourcing, ou seja, isso te dá liberdade de você trabalhar de diversas maneiras diferentes. Você pode testar repositórios com implementações diferentes e ver o impacto na sua aplicação, no tempo, até no desempenho, consumo de recursos,
né? E flexibilidade. Bom, pessoal, esse vídeo era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. E, né, essa semana tem mais. Na live a gente vai falar mais um pouquinho e eu vou tentar trazer mais coisas novas para vocês. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você curta e comece a explorar aí possíveis abordagens do padrão repository alinhado com as agregações que eu tenho certeza que vocês também já estão começando a pensar e integrar nas suas aplicações. Se gostou, se ficou com dúvida, por favor, comente, poste aí, vamos conversar. Tá bom, pessoal? Ok, e até a próxima.